Tem acontecido recentemente o caso de muitas pessoas contraírem o vírus da influenza. Sobre isso, nós vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Rodolfo Polizelli. Doutor, por que, de repente, assim é o período, por que as pessoas estão contraindo tanto a influenza? Sim, o vírus da influenza, ele é reconhecido pela sua sazonalidade. Ele é um vírus que ele ataca mais nas épocas de frio, né? Nós tivemos ali, durante o período de março, abril, um acúmulo de epidemias, tanto de influenza como de dengue e também de Covid. Então, por isso que levou a um grande aumento, o que a gente observou, um grande aumento de consultas, internamentos devido aos vírus, né, às doenças virais em si. O influenza ele tem uma característica que é um comprometimento das vias respiratórias, né? Então, ele dá tanto comprometimento das vias respiratórias altas, mas principalmente quadro de pneumonites, que muitas vezes podem levar, até ser fatal, né, levar ao internamento e posterior óbito se não tratado de maneira adequada. Lembrando que o influenza ele tem um tratamento específico, que é o Tamiflu, que é o medicamento, né? E que empregado no momento certo, na hora certa, pode reverter uma gravidade da doença. Mas é um período reconhecido que sabe que tanto que as campanhas de vacinação elas acontecem a partir de abril, para que evite as grandes epidemias e surtos de influenza nessa época. Esse ano, então, tivemos provavelmente uma baixa adesão às vacinações, por isso tantas pessoas contraindo o vírus. É um acúmulo de situações. Primeiro que, não posso deixar de considerar aqui, a população, de certa forma, esqueceu as boas práticas de higiene, né? E a etiqueta respiratória, que é autossir, cobrir com um antebraço, uso de máscaras, lavar as mãos, não cumprimentar as pessoas, evitar um aglomerado de pessoas, ou se estiver doente, não ir nesses locais, né? O que a gente tem observado é que a gente vê a circulação de pessoas doentes o tempo todo em todos os locais, né? Em ambientes fechados. Então isso deixou de se acontecer e que aumenta a replicação e a transmissibilidade do vírus. Em segundo local, tem a baixa adesão sim das vacinas. Todos os anos é fornecido pela saúde pública, pelos governos estadual, municipal e federal, uma cobertura vacinal para a influenza nessa época do ano. E nós observamos que a taxa de adesão neste ano foi de menos de 30%. Houve eu acredito que muito pela questão do Covid, uma polemização de vacinas, relação a desacreditar uma coisa que é uma arma fundamental para nós médicos, né? Principalmente infectologistas que estamos ali nessa área, em que um esquecimento ou a rejeição de uma ferramenta tão importante quanto a vacina acaba e muitas vezes levou, e estamos observando isso, né? Um aumento significativo do número de casos devido a uma baixa adesão vacinal. Isso é constatado. E em terceira situação foi uma mutação, o que a gente chama de mutação minor, que é uma mutação pequena dentro do próprio vírus, que faz com que ele seja mais transmissível, né? Lembrando que o vírus que está agora já causando internamentos é o H1N1, que é o que a gente fala de gripe aviária, né? Em que é comum nessas épocas, principalmente por causa da migração de pássaros. A gente sabe que é comum pássaros que vêm da Europa para as Américas, que podem trazer esse vírus, né, e muitas vezes sofrer pequenas mutações. Então é o H1N1, é um outro influenza chamado H3, que nós temos causando os internamentos, e um vírus muito conhecido nosso chamado vírus sincicial respiratório, que também leva a esses internamentos e pode levar a agravamento dos quadros respiratórios. Só uma consideração que o vírus sincicial respiratório, a Anvisa liberou a vacinação para ele agora a partir de abril. Então nós temos mais uma ferramenta aí para evitar, mas basta a população aderir a essa vacinação, né? Então a melhor forma de se proteger contra esses vírus, primeiro é a vacinação. E depois, uma vez contraindo o vírus, é fazendo um tratamento com Tamiflu. Isso. Primeiro, a que a gente fala são as prevenções, né? Aquilo que eu comentei sobre evitar um aglomerado de pessoas, contato com pessoas doentes, o aperto de mão, a lavagem de mãos, as máscaras. Isso é o fundamental e é o que regrediu muito das transmissões do vírus. Em segundo local, ao início dos sintomas, procurar um atendimento médico. Por que isso? Existe um tratamento específico para a influenza que é o oseltamivir. Quando ele é empregado no momento certo, não só ele evita a transmissibilidade da doença, como também ele diminui os sintomas, ele deixa uma doença mais branda e evita o agravamento.
Então, a partir do primeiro dia, de 24 horas após o uso do medicamento, a gente já tem uma regressão da transmissibilidade, o que a pessoa torna menos transmissível, o que normalmente acontece sem tratamento, ela permanece transmissível por 5 a 7 dias. Com o medicamento, após 24 horas, já perde a transmissibilidade. Então, por isso que procurar precocemente o atendimento para que seja feito o tratamento com o Tamiflu, que é um medicamento específico que tem nas unidades básicas, né, temos em estoque suficiente para o atendimento da população, e também associado a isso a vacinação. Tem vacinas nas unidades básicas neste momento, então convocar as pessoas que façam vacinação nos postos de saúde, nas unidades especializadas.